galera, tudo bem com vocês? Denner Neves na área, professor de Biologia, para dar continuidade ao nosso assunto de relações ecológicas. Então, você que já assistiu a aulinha anterior, já deve estar ligado aqui na nossa organização. Nós já trocamos uma ideia a respeito das relações ecológicas intraespecíficas, relembrando para você, entre indivíduos da mesma espécie, tanto as harmônicas, onde não há prejuízo para nenhum dos associados, quanto as desarmônicas, onde pelo menos um dos envolvidos vai levar um prejuízo para casa. E a nossa tarefa agora é vir para esse bloco inferior da nossa árvore aqui, do nosso mapa mental, para falar das relações interespecíficas. Então aqui, galera, eu tenho relação entre indivíduos de espécies diferentes. Você pode se deparar com um termo distinto aqui. Tal como nós vimos na aula anterior, intraespecífica é sinônimo de homotípica, interespecífica é sinônimo de heterotípica. Então, deixa registrado. Relações heterotípicas é a mesma coisa que relação interespecífica. O que significa, Dênia? Relação entre indivíduos de espécies diferentes. Acabou, segredo nenhum, brincadeira de criança. E agora nós vamos desmembrar um pouquinho essas relações entre indivíduos de espécies diferentes que são harmônicas, ou seja, ninguém leva prejuízo para casa, né? Você vai ter pelo menos um beneficiado e para o outro ou também traz benefício ou isso é indiferente. E eu vou começar, galera, falando sobre o mutualismo. Mutualismo, que é uma das questões mais incidentes aí em provas de vestibular. No mutualismo, você tem uma relação positiva para ambos os associados. Mas, Nenê, define melhor para mim o que é mutualismo. É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, aonde existe uma dependência obrigatória entre os indivíduos. Algumas questões chamam, inclusive, isso aqui de mutualismo obrigatório, para deixar claro. Mas, Denner, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que se você separar os indivíduos associados, ambos irão sucumbir. Então, eles dependem obrigatoriamente uns dos outros, né? Então, essa dependência, ela não pode ser desfeita, os indivíduos não podem ser separados. E eu vou citar alguns exemplos de relações mutualísticas que são comuns de aparecer em provinhas por aí. A mais clássica é o líquen. Então, olha aqui, líquen. Denner, o que é o líquen? O líquen é uma associação entre algas e fungos. Em alguns casos, podem ser também de cianobactérias e fungos, aonde cada um tem um papel diferente. O fungo, galera, ele apresenta parede celular de quitina em volta das suas células. Então, o fungo ele garante proteção e também umidade. Enquanto que a alga ou a cianobactéria, ela é um organismo fotossintetizante. Então, ele absorve energia luminosa e transforma isso em energia química na forma de alimento, fornecendo matéria orgânica para o fungo. Então, cada um tem um papel distinto dentro dessa organização mutualística chamada de líquen. E eles são importantes organismos pioneiros em eventos de sucessão ecológica. Mas isso é um papo para uma próxima aula, tá? Denner, tem mais exemplos de relações mutualísticas? Tem. Uma outra que tem bastante relevância são as micorrizas. Galera, a micorriza também envolve a presença de fungos, mas é uma associação com as raízes de algumas plantas. Como é que isso funciona, galera? A planta, ela utiliza a raiz para absorver água e sais minerais. Mas essa planta, ela só consegue pegar a aguinha ou sal mineral no perímetro que a raiz dela alcança. E muitas vezes ela tem uma demanda maior. E é aí que vem o pulo do gato, na verdade, o pulo do fungo. O fungo ele tem hifas, filamentos de células que se espalham por uma área muito grande, podendo atingir hectares de abrangência, aumentando assim a captação desses recursos, dessa matéria inorgânica para a planta, e ela cresce mais rápido. Poxa, Denner, mas a planta só ganha e o fungo vai levar o que dessa brincadeira? Ele leva a matéria orgânica. A plantinha também é fotossintética, produz glicose
e manda para o fungo, né? Então todo mundo sai ganhando. E, gente, existem várias outras relações mutualísticas que eu poderia destacar, né? Alguns animais, para poder fazer digestão de celulose, apresentam micro-organismos no seu trato digestório que atuam nessa quebra. A celulose é uma molécula bem difícil de ser quebrada e aí nós dependemos, né, desse auxílio. Nós não apresentamos esse tipo de interação para a digestão da celulose, mas os animais ruminantes, como o boizinho e a vaquinha, são exemplos dessa clássica relação que eu estou descrevendo. Beleza? Fechado o mutualismo? Vamos ver se tu entendeu mesmo? Questãozinha aí na tela para vocês dentro de segundos. Enquanto isso, vou pegar aqui, ó, o meu leitor. Vamos para dentro. Eu pego sempre o celular, galera, porque a minha miopia não deixa enxergar a longas distâncias, né? Então eu dependo disso aqui. Bom, só vou fazer uma correção antes da leitura. Repara que o enunciado e as alternativas, né, as questões colocam líquenes, né? São líquens, né? Foi aí provavelmente na redação da questão houve algum probleminha. Então, os líquens podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica por sua capacidade de incorporar muitos dos poluentes dispersos no ar. Então, além de ser importante em eventos de sucessão ecológica, também podem funcionar como bioindicadores. A letra A pergunta o seguinte de vocês: quais são os organismos que compõem o líquen? Galera, brincadeira de criança. O líquen vai ser formado pela associação entre fungos e algas ou entre fungos e cianobactérias, conforme nós já descrevemos. Letra B. Qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os líquens e qual a vantagem obtida nessa associação? Galera, então você tem aí, qual é a relação ecológica? É um tipo de mutualismo. E a vantagem, né, é que cada um, claro, obtém condições adequadas à sua sobrevivência. Esses organismos, de maneira separada, desassociada, não conseguiriam sobreviver. E a letra C pede para você explicar a contribuição de cada um. Também já foi citado em aula. O fungo garante proteção, umidade, compostos nitrogenados e o organismo fotossintético, seja ele a alga ou a cianobactéria, vai realizar fotossíntese e contribuir com a matéria orgânica. Olha que maneiro, né? Então, a questão discursiva que geralmente os alunos temem bastante na hora das provas e nós resolvemos aqui em alguns minutinhos de aula. Mas, Dênia, a única relação interespecífica harmônica que você vai citar é essa? Não. Eu vou colocar uma outra aqui que aparece também bastante, que é a protocooperação. E, nesse caso, ela também se mostra como uma relação do tipo mais e mais, ou seja, ambos os associados obtêm vantagem nessa interação. Algumas literaturas chamam isso aqui de mutualismo facultativo, né? Como se mutualismo fosse essa interação, mas esses indivíduos não têm uma associação obrigatória. Quando eles vivem juntos, ótimo, benefício para todo mundo. Quando eles estão separados, eles conseguem sobreviver. E o exemplo aí, gente, é uma das interações mais bonitas que marcou a minha infância e ela é mostrada pelo filme Procurando Nemo. Se eu te perguntar qual é a casinha do Nemo, ele responderia que ele mora numa Nemo-Nema-Nema. E, galera, essa é uma interação de protocooperação, aonde o peixe-palhaço obtém proteção, a anêmona recebe mais recursos alimentares, mas eles não precisam estar obrigatoriamente associados, né? E existem aí vários outros exemplos, pássaros que ajudam ali, ó, a retirar parasitas em alguns mamíferos. Você vai pensar em várias associações que cabem como protocooperação ou, seguindo algumas literaturas, mutualismo facultativo. Eu prefiro o termo protocooperação porque ele é mais incidente. E agora nós vamos para uma relação harmônica que pode ser desmembrada em várias. Ué, Dani, não entendi. Como assim uma relação que pode ser desmembrada em várias? Bom, gente, essa relação é o comensalismo. E no comensalismo, um indivíduo é beneficiado, o comensal, e para o outro é indiferente, tanto faz, tanto fez, não gera benefício, não gera prejuízo, vida que segue. Agora, você pode me citar um exemplo, Dene? Posso? A rêmora e o tubarão.
A rêmora é aquele peixinho que nada do lado do tubarão ali, né? Às vezes está até grudada nele. E o tubarão, gente, um grande predador dos mares, dos oceanos, se alimenta e deixa restos pelo caminho. A rêmora, que não é boba nem nada, vai lá e pega esses restos alimentares, obtendo benefício, e para o tubarão ele não ia comer aquilo mesmo, vida que segue, é indiferente. Agora, quando o comensalismo começou a ser discutido a nível de ensino básico, ensino médio, pré-vestibular, o comensalismo ficou estigmatizado como uma relação alimentar, como se no comensalismo o indivíduo se alimentasse de restos deixados pelo outro. E muitas questões de vestibular ainda trabalham dessa maneira. Mas em livros mais robustos de ecologia, comensalismo é visto como toda relação mais e zero, aonde um tem benefício e para o outro é indiferente. Então eu posso desmembrar aqui algumas subdivisões dentro do próprio comensalismo. Denner, eu não sei se eu entendi não. Se não entendeu, você vai entender agora. Você já ouviu falar em epifitismo? Epifitismo? Galera, plantas epífitas são aquelas que crescem sobre outras sem causar prejuízo. Ela utiliza aquela plantinha como suporte para ficar mais próxima da energia luminosa, para maximizar a sua fotossíntese. Para essa planta que está crescendo lá em cima, show de bola. Para a planta de grande porte que atua como suporte, é indiferente. Então, o epifitismo é uma relação mais e zero, por isso, alguns livros colocarão ele dentro de comensalismo. O mesmo vale para o inquilinismo. Denner, o que é o inquilinismo? Fala para mim. Também é uma relação mais e zero, por isso um desdobramento de comensalismo, mas aqui é mais para animais, quando o animal se abriga internamente em outro sem causar nenhum prejuízo, né? O peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe, quando está ameaçado, ele entra no trato digestivo do pepino do mar, um animal equinodermo, e quando o perigo se afasta, ele vai embora. Para ele, positivo, pois ele evitou a predação, e para o pepino do mar, indiferente, né? Não há nenhum tipo de prejuízo documentado nesse evento aí de inquilinismo, até porque senão não seria um inquilinismo. E para finalizar, gente, uma última aqui, que é a foresia. Na foresia, o indivíduo utiliza outro como veículo, como um meio de transporte sem causar nele nenhum tipo de prejuízo. Então, baleias, tartarugas viajam muitos quilômetros pelo oceano e é muito comum ver na superfície da pele ou associados ao casco, né, ao plastrão, cracas ou outros crustáceos. Bom, esses crustáceos de pequeno porte não trarão nenhum tipo de prejuízo nesse deslocamento, mas para ele é muito bom, porque de maneira individual eles não conseguiriam cruzar oceanos inteiros. Eles precisam desses veículos naturais para chegar a novas áreas, para promover a sua dispersão. O próprio carrapicho faz isso, né? Ele gruda ali no pelo dos mamíferos, esse mamífero vai se deslocar e vai liberar isso numa nova área, promovendo uma propagação da espécie vegetal. Então, galera, recapitulando a nossa aulinha de hoje, nós falamos sobre relações entre indivíduos de espécies diferentes, interespecíficas, mas aquelas que não causam nenhum tipo de prejuízo aos associados, ou seja, harmônicas. Falamos sobre mutualismo e citamos algumas referências à protocooperação ou mutualismo facultativo e vimos também o comensalismo e todos os seus desdobramentos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima.